Boa tarde a todos, boa tarde os navegantes das redes sociais, navegantes da internet e todas as mídias e redes. Esse é o programa Mundo do Trabalho em Debate, comigo, o professor Sandro Lunardi, e teremos um tema muito palpitante em tempos de pandemia. O tema que nos reúne nessa tarde é Covid-19 no local de trabalho, contaminação e responsabilização do empregador. Nessa tarde, contaremos com 3 pessoas importantes no mundo do direito e no mundo sindical. Contamos com o nosso convidado especial, nosso querido amigo, professor Raimundo Simão de Mello, que depois farei a apresentação mais detalhada, o Hernani Garcia Ferreira, que é presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, e o nosso colega advogado Lucas Velasco. Nesta tarde, pretendemos refletir sobre um tema que tem repercutido muito na imprensa, mas que tem muito interesse da comunidade jurídica, é avaliar o meio ambiente de trabalho, todas as repercussões jurídicas existentes da responsabilização do empregador que cuida ou não do meio ambiente no sentido preventivo contra a pandemia de coronavírus, sobretudo nas atividades que seguiram inalteradas em todo esse período. Portanto, eu resolvi juntar essas 3 pessoas para que a gente faça um bate-papo nessa tarde e seja interessante para você que é do mundo do direito, do mundo sindical, ou para você que é um curioso do tema. Inclusive, nós tivemos uma matéria do G1 de ontem, por coincidência, tratando dessa questão. Antes disso, eu gostaria de convidá-los a comparecer ou participar, compartilhar, visitar as redes sociais do Instituto Edésio Passos, no Facebook e no YouTube. Está ali embaixo, você pode enxergar, @Instituto Edésio Passos. Sigam as nossas páginas. E depois vocês podem assistir também esse bate-papo que será deixado nessas mídias sociais. Eu farei, então, uma breve apresentação de cada um dos nossos debatedores dessa tarde, mas começo com o professor Raimundo Simão de Mello. O professor Raimundo Simão de Mello é doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular do Centro Universitário UDF de Brasília, mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, e na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na pós-graduação em Direito de Relações do Trabalho. Consultor jurídico e advogado, é procurador regional do trabalho aposentado e membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Raimundo, me conte uma coisa, você está em Campinas ou perto de Campinas? Boa tarde, dê sua saudação inicial, Raimundo. Boa tarde a todos, boa tarde, Sandro, Hernani, Luísa, Lucas e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu estou numa cidade ao lado de Campinas, entre Campinas, Jundiaí e Bragança Paulista. Chama-se Itatiba, uma pequena cidade de 120 mil habitantes, com um sol maravilhoso, com vontade até de andar um pouco na rua. Quem sabe, depois dessa nossa tarefa, eu andarei um pouquinho. Muito bem, é um prazer estar com vocês. Seja muito bem-vindo, o querido professor Raimundo Simão de Mello, sempre com uma generosidade singular em nos atender para participar de um debate tão importante na vida das empresas, sim, por que não, e na vida, sobretudo, dos trabalhadores. Converso também com Hernani Garcia Ferreira, que é advogado, pós-graduado em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário, secretário de Finanças do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Apucarana. Para quem não é do Paraná e está nos assistindo, Apucarana é no norte do estado do Paraná. É norte, né? Depois você vai explicar, né?
presidente também da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação do Estado do Paraná, é membro do Conselho Estadual do Trabalho do nosso estado, aqui do Paraná, representando a Central Única dos Trabalhadores. Hernani, boa tarde. Você está em Apucarana ou está em Curitiba? Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Lucas, professor Raimundo. Sandro, estou na sede da Federação em Curitiba, né? Nesses últimos dias, no início da pandemia, ficamos lá em Apucarana com algumas atividades, muito próximo lá dos trabalhadores nas fábricas, e depois, em razão das demandas, viemos aqui para a capital, curtir um pouco do frio, esperando chuva, né? Aqui em Curitiba estamos esperando chuva, que passou, ontem veio um vento e não veio chuva. Então, a nossa saudação a todos, a você, ao André, ao Instituto, o nosso carinho, a nossa admiração e uma boa tarde a todos que nos acompanham. E Apucarana é norte do Paraná, é norte velho ou pioneiro? Está no meio, entre Maringá e Londrina. 60 quilômetros de Londrina, 80, 90 de Maringá. Está no meio ali do caminho. Muito bem. Obrigado, Hernani, pela tua presença. E Obrigado, também quero chamar o nosso querido colega, doutor Lucas Velasco, que é advogado trabalhista, né? Professor em cursos de graduação e pós-graduação, especialista em Direito e Processo do Trabalho, especialista também em Direito Previdenciário e em Educação à Distância. No momento, está formando-se em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraná, membro da Comissão Nacional Especial de Direito Sindical da OAB e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB Paraná. Lucas, me contaram que você é pai fresco, é verdade? E como é que está a vida aí em Cascavel? 8 dias que a minha filha nasceu. Boa tarde a todos. Boa tarde ao professor Raimundo e ao professor Sandro. Boa tarde ao Hernani. Pessoas que eu tenho aprendido muito aí na minha vida acadêmica e profissional, o professor Raimundo e o professor Sandro, nas palestras, nos cursos, nos livros, mas o Hernani eu devo uma saudação especial, porque nesse período da advocacia a gente já teve vários contatos e várias lutas aí juntos, já aprendi muito com ele, então na prática mesmo a gente já teve vários contatos, né? Estamos bem aqui em Cascavel, a minha filha com 8 dias, e precisamos aí tratar sobre esse assunto e aprender um pouco com vocês. Legal, Lucas. Como chama a menina? É Atena. Atena? Atena. Boa tarde, Atena. Não faremos muito barulho para não atrapalhar o sono. Muito bem. Começando, então, o nosso bate-papo dessa tarde, Raimundo. É evidente que nós já estamos há 3 meses, né, com o isolamento social, mas sem o confinamento das ideias, que é isso que nos reúne nas redes para debater temas, assuntos, problemas, e o mundo do direito sempre está um astuto e atento observador da realidade, tentando interferir, intervir e colaborar para a solução dos problemas sociais, econômicos e jurídicos existentes no Brasil, como todos os demais países que vivenciam ou vivenciaram os efeitos da pandemia nos seus respectivos territórios. O Covid-19 chegou ao Brasil, contaminou a população, interditou atividades econômicas, algumas foram suspensas temporariamente e outras, como aqui depois o Hernani vai tratar, na indústria da alimentação tem um papel essencial, né, para a manutenção da segurança alimentar do país. Nós já havíamos tratado desse tema no Instagram há mais de 30 dias, com a preocupação de que o sistema jurídico desse conta de responder também os casos em que o meio ambiente de trabalho não fosse rígido, não fosse saudável. E por isso, por toda a sua produção acadêmica, eu creio que Luísa até tem alguns livros do Raimundo para colocar as capas, Luísa. O professor Raimundo coordenou comigo um livro sobre tutela coletiva trabalhista, que é editado pela editora RTM, no qual, inclusive, temos a colaboração do Lucas com um artigo, e a gente tentou ofertar para a comunidade, né, jurídico-trabalhista,
algumas reflexões sobre esse tema da tutela coletiva trabalhista. Além disso, o Dr. Raimundo Simão tem vários outros livros tratando de ação civil pública, tratando de diversos outros temas, editados pela editora LTR. Raimundo, conte-nos como é que você tem observado a questão do meio ambiente nesse tempo de pandemia. Raimundo, você está sem áudio. Ótimo. Boa tarde, Sandro, demais colegas, ouvintes. Sobre a pandemia, o que nós temos a dizer, inicialmente, é que essa coisa pegou todos de surpresa, ou com certa surpresa, né? Da noite para o dia, o mundo virou de cabeça para baixo. Nós já estamos isolados aqui desde março, acho que lá pelo dia 10, 12 de março. Vejam, março, abril, maio, junho, já há mais de 3 meses, né? A situação é muito delicada, é complicada, é grave, embora nem todos reconheçam essa gravidade. Essa pandemia provocou uma crise que para o Brasil nem atingiu o pico, como todos sabem. A cada dia estão morrendo cerca de 1.000 pessoas, mais porque os dados oficiais não são verdadeiros. Essa crise certamente que trouxe muitas consequências no mundo do trabalho. Muitas. E, na verdade, infelizmente, ainda temos muito pela frente a enfrentar. Mas, no momento, o que se faz? Se tenta preservar empregos, preservar salários, preservar algum meio de sustento para os trabalhadores. Qual é a situação dos trabalhadores hoje? Nós temos ainda uma grande parte que não está trabalhando, isolado. E temos uma outra parte que está trabalhando, especialmente quem exerce atividades essenciais. Temos, ao lado, parte dos trabalhadores que estão, na verdade, salvando vidas. Estão na linha de frente. São, por exemplo, os trabalhadores da área da saúde, inúmeras categorias dentro da área da saúde. Mas temos outros trabalhadores que estão trabalhando para que o Brasil não pare. São trabalhadores, principalmente da área aí do agronegócio, da agricultura. Estão trabalhando diuturnamente. Os trabalhadores da área de alimentação, por exemplo, os trabalhadores dos frigoríficos. Imaginem se esses trabalhadores parassem. Não teríamos o que comer. Bem, e a partir daí, Sandro, e demais, surgem os grandes problemas ambientais, de segurança, para se evitar ao máximo a contaminação com esse vírus, que é muito bravo, que é letal, que atinge não somente pessoas idosas e com problemas de saúde, mas também, como a prática está mostrando, atinge pessoas que não têm nenhum problema de saúde, pessoas novas. E o mundo do trabalho, os ambientes de trabalho, são realmente muito propícios para as contaminações.
Nós temos vários riscos a que os trabalhadores estão expostos. Nós temos os trabalhadores normais. Por exemplo, trabalhadores de frigoríficos, trabalhadores de uma indústria metalúrgica que estão produzindo equipamentos de proteção, trabalhadores que estão fabricando máscaras, trabalhadores que estão fabricando álcool gel, entre outros produtos necessários para a sobrevivência das pessoas e para a prevenção dos riscos. Todos esses trabalhadores estão expostos aos riscos. Uns mais, outros menos. Aqueles que estão na linha de frente, como, por exemplo, os trabalhadores da área da saúde, estão expostos a riscos graves e iminentes. Os outros trabalhadores estão expostos aos chamados riscos comuns, mas todos são riscos que podem levar à contaminação, à doença do Covid e à morte, como estão acontecendo. Então, aqui surge a necessidade da prevenção como ponto fundamental. E quem é que tem, em primeiro lugar, que fazer alguma coisa, às vezes muita coisa, às vezes pouca coisa, para prevenir? São os tomadores de serviço, os empregadores, aqueles que usufruem da mão de obra dos trabalhadores, que, conforme estabelecem as leis do nosso país, desde a Constituição Federal, passando pelas leis infraconstitucionais, têm a obrigação de adotar medidas de prevenção, de precaução. Uns adotam, outros não. E nós estamos vendo já acontecerem contaminações comunitárias e coletivas em empresas. Tenho conhecimento de situações concretas em frigoríficos. Um trabalhador se contamina e vai passando para os outros. Os outros passam para os outros e levam para casa. E levam para os seus familiares. Quer dizer, é um dominó. Contaminam até o patrão. Porque não existe diferença. Alguns dizem que esse vírus é muito democrático, porque ele não escolhe cor, categoria, rico e pobre. Ele pega todos. Então, a gente pode dizer até, se trata de uma questão geral, de cunho coletivo, de ordem pública, porque atinge a todos. E tudo isso leva a quê? Leva a problemas, não somente para as pessoas, para os seus familiares, mas para a sociedade como um todo. Somos todos nós que pagamos e vamos pagar por algum tempo por essa crise. Bem, como fazer para prevenir, para diminuir os riscos de contaminação nos ambientes de trabalho? As empresas, em primeiro lugar, que têm essa obrigação de seguir as orientações das autoridades públicas. Cada município tem, hoje, um sistema de vigilância sanitária, um
sistema de saúde, que orienta, que diz o que tem que fazer. Quando uma atividade começa a ser retomada, estabelece um protocolo, estabelece os procedimentos. Os ônibus precisam circular, porque senão para tudo. Mas para um ônibus circular, existem protocolos, existem itens a serem cumpridos, alguns muito simples. Os trabalhadores do transporte precisam ter alguns equipamentos como máscara, luvas, álcool gel, sabão para lavar as mãos quando fazem a parada, entre outras. Uma cabine para aquele motorista que cobra, ou o cobrador mesmo. Mas nem todos os empregadores estão cumprindo. E vejam, são itens simples, são itens basilares. Bem, e se o empregador não cumpre a sua parte? O que fazer? Aí nós vamos conversar um pouco sobre o papel de alguns entes sociais e de algumas instituições públicas. E a primeira entidade social com papel extraordinariamente importante, embora nem todos reconheçam, principalmente o governo federal, são os sindicatos. Os sindicatos, meus caros, são instituições sociais da maior importância. Embora nos últimos anos, nos últimos tempos, venham sendo demonizados, e até por conta da atitude errada de alguns, mas não se pode generalizar, porque em todo lugar, em qualquer categoria, existem problemas. Mas nós temos sindicatos sérios, comprometidos com os direitos dos trabalhadores que representam, com os interesses deles. Então, os sindicatos têm, nesse momento, um papel redobrado para buscar a defesa de salários, manutenção de empregos, meios de renda para os trabalhadores, mas também e principalmente para proteger a vida, para proteger a saúde deles. Então, os sindicatos têm que correr atrás, fazer uma ponte com os trabalhadores, saber o que está acontecendo em cada empresa. O Ministério Público do Trabalho aqui na nossa região, Sandro, muito interessante, ele emitiu notificações a sindicatos e a empresas. Acredito que pelo Brasil inteiro. Cobrando dos sindicatos um papel de fiscalização e, ao mesmo tempo, enaltecendo o papel dos sindicatos. E olha que interessante, no momento em que os órgãos públicos tentam até desqualificar os sindicatos, o Ministério Público do Trabalho chama os sindicatos à responsabilidade e enaltece o seu papel. Então, os sindicatos têm esse papel de verificar as condições. A empresa está cumprindo? Ótimo, muito bem, parabéns. Se não está cumprindo, esse papel preventivo devem procurar os responsáveis para implementar as obrigações. E rápido. Isso aqui não é uma questão salarial que você fica 60 dias discutindo. Isso aqui é o seguinte, é para ontem. Então, o sindicato tem que correr atrás, procurar a empresa para resolver, dialogar, busca. Não querem dialogar? Mas eu quero. Eu, como sindicato, quero. Vou correr atrás da empresa. Agora, se a empresa nada quiser e não resolver, eu, o sindicato, vou cumprir o meu papel. Eu vou procurar órgãos do Estado, como, por exemplo, o Ministério Público, que também tem tido atuação nessa parte da prevenção. Então, eu vou levar o problema, eu vou denunciar o Ministério Público. O Ministério Público tem procurado resolver.
chamando as empresas para um diálogo, para assinatura de um TAC. Se elas não aceitam, eu tenho visto inúmeros casos com ajuizamento de ações coletivas, ações civis públicas, que os sindicatos também podem fazer, como eu tenho visto sindicatos, nem vão ao Ministério Público e já ajuizam uma ação civil pública, demonstram aquela situação. E aqui entra o papel de um outro órgão, importantíssimo, que é a Justiça do Trabalho, que, de um modo geral, tem atuado e rapidamente. Agora é tudo de forma eletrônica, mas tem atuado. Eu digo, Sandro, que algumas situações a Justiça do Trabalho está atuando mais rapidamente do que antes. Raimundo, emitindo liminares, determinando obrigações. Então, é isso que a gente tem que fazer, e digo assim, não é para ontem. Não é para amanhã, é para ontem. Então, tem que correr. Bem, e por fim, para levantar essa reflexão, feito tudo isso, se as empresas, os tomadores de serviço, não adotarem as medidas necessárias, e daí decorrerem danos para os trabalhadores, pela contaminação, pela doença, que pode atingir, inclusive, os familiares, a lei brasileira assegura o direito de reparação. Reparação de natureza civil, que poderão ser buscadas pelos trabalhadores vitimados ou, infelizmente, pelos sucessores, quando o trabalhador vem a falecer. Isso dentro do sistema de responsabilidade civil. É certo que a medida provisória 927, quando publicada, disse num dos seus artigos que não haveria nexo causal, afastou o nexo causal da doença da Covid-19 com as condições de trabalho. Claro que ninguém aqui está dizendo que o ambiente de trabalho é que causou a Covid. Mas o ambiente de trabalho pode propiciar a contaminação, se medidas preventivas não forem tomadas. E pela lei brasileira, o empregador vai responder. E o Supremo Tribunal Federal, quando analisou essa medida provisória, declarou a inconstitucionalidade do artigo 29, para assegurar o seguinte, e objetivamente: em situações normais de contaminação, a empresa responderá pelos danos causados aos trabalhadores se ficar demonstrada a culpa. É o sistema de responsabilidade subjetiva pela lei brasileira. Mas há outros casos, aqueles da chamada atividade de risco, que não há sequer a necessidade de comprovação de culpa. Aplicando aqui o artigo 927 do Código Civil, que diz que na atividade de risco, o trabalhador, o responsável pelo dano responderá objetivamente, sem a necessidade de comprovação de culpa. É a chamada responsabilidade objetiva. E, como eu dizia no começo, nós temos duas categorias de trabalhadores. Aqueles que podem se contaminar por conta de um desleixo do empregador que não adotou medidas preventivas, pela culpa do empregador. E tem categoria de trabalhadores que está na linha de frente, está convivendo diariamente, diuturnamente, com risco grave e iminente.
Então, é bom, especialmente, alertar os tomadores de serviço, os empregadores, para que cumpram a sua parte, porque senão depois isso virá lá na frente, vão ter que responder, vão ter que pagar indenizações. E isso, para o empregador inteligente, que deve ficar alerta, é ruim, porque ele pode, com a sua incúria, com o seu desleixo, estar construindo um grande passivo trabalhista para o futuro. Então, independentemente do problema de ter que pagar a indenização, como eu dizia no começo, nós vivemos uma situação de risco para todos, para toda a sociedade. A contaminação, a doença, não acarreta apenas um problema individual para cada pessoa. Acarreta um problema coletivo. Um problema de ordem pública. O que temos, então, na frente é o interesse público. E o interesse público, todos sobre ele têm responsabilidade. Em suma, Sandro, são essas as reflexões que eu gostaria de fazer para vocês. Legal, Raimundo. Muito com precisão, profundidade, mas, sobretudo, com muita sensibilidade social do que estamos a tratar nesse momento, né, Raimundo? Que é a vida das pessoas. Não há economia, não há empresa, não há posto de trabalho sem vida. E é disso que o Raimundo trata para a gente. Eu gostaria, como faço o exemplo daqueles radialistas do interior, registrar as presenças daqueles que nos acompanham nessa tarde. Então, a Gláucia Iano, o Adilson Carlos Silva, o André Passos, nosso presidente do Instituto Edésio Passos, o Vanderlei Sartori, nosso colega advogado, assessor da Federação dos Trabalhadores, o Sandro Silva, do DIEESE, o Wagner Nascimento Rodrigues, o Anderson Zanelato, a Maria Alice, o José Lima, o Rodolfo Amadeu, nosso colega advogado trabalhista do Espírito Santo. Eu gostaria que todos que participassem registrassem a cidade de onde estão falando, né? Então, sejam todos boa tarde. Sintrinal MCR, infelizmente não sei o que quer dizer a sigla, mas seja bem-vindo, né? Passamos, então, Hernani, com passada essa visão panorâmica que Raimundo nos trouxe, do ponto de vista teórico, da responsabilidade civil e de todos os problemas que podem advir da contaminação, eu gostaria que você relatasse para a gente como tem sido a experiência de liderar os trabalhadores na indústria da alimentação num momento tão difícil e sem precedentes na nossa história. Eu sei, sim, que os trabalhadores na indústria da alimentação têm muitos problemas de meio ambiente, mas como esse, certamente ainda não, né, Hernani? Com certeza, Sandro, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Falar depois do ilustre, do nosso professor Raimundo, dificulta, né, professor? Mas vamos lá. A categoria da alimentação, ela não é só frigorífico, né? Nós temos padarias, os laticínios, a indústria de óleos e assim por diante. Essas também preocupam tanto quanto, até porque a indústria de alimento, de uma forma geral, ela está aí dentro das atividades essenciais, como o transporte, como a área de enfermagem, de segurança e assim se vai. O setor frigorífico, né, que nesse momento a gente pode tirar aqui uma vírgula desse setor da alimentação, e que é uma vírgula grande, preocupante, que contribui assim para a economia do Brasil, né? Do Brasil, do Paraná, envolvendo os 3 estados aqui do Sul, nós somos o primeiro lugar, nós ganhamos aí na questão de abate, de números exportados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, o Paraná é importantíssimo dentro dessa cadeia, dentro dessas indústrias frigoríficas, destacando bastante
nesse cenário de frigoríficos, os frigoríficos de abate de frango, frigoríficos avícolas, e nós já vem de algumas horas trabalhando nesse setor, junto com a confederação, junto com os órgãos públicos, e ainda não conseguimos melhorar. E veio agora a pandemia. Que nos preocupa sobremaneira, Sandro e todos aqueles que nos acompanham. Onde, dentro dessa vitória de nós sermos, né, primeiro em exportação, primeiro em emprego, a questão também estamos se tornando, no Brasil, o setor frigorífico, o primeiro em ser foco de transmissão do coronavírus. Embora muitos do setor não admitam, não aceita, tenta empurrar para baixo do tapete, isso é complicado, delicado. No estado do Paraná, a gente começou lá em Paranavaí, no início do mês de abril, com um complicador numa unidade, mas naquele momento, em razão da própria política que estabeleceu no estado, a gente conseguiu junto estancar, ali em Paranavaí, num frigorífico abate de frango. Daquele momento lá, naquele início, resultou uma morte direta e 2 indiretas, que geralmente o frigorífico, as pessoas pensam que o frigorífico está localizado só ali naquela cidade, mas as diversas plantas, e dependendo do tamanho, eles acabam buscando, importando trabalhadores de 20, 30, 40 municípios ao seu redor. E quando 1, 2 contamina dentro da planta, dentro da empresa, dentro da indústria frigorífica, ele sai espalhando dentro do transporte, sai na cidade, no comércio, de uma forma geral, então o contágio é muito rápido. É lógico que o vírus não foi criado, não está dentro de uma atividade frigorífica, mas em razão da própria atividade, em onde que tem um grande número de trabalhadores, né, para o abate, do frango, do suíno, do bovino, e o próprio sistema faz com que esses trabalhadores sejam os grandes contaminadores de toda uma sociedade. Nós estamos enfrentando, né, como está ali na região de Cascavel, Toledo, região noroeste, agora lá no Norte Velho, lá chegando perto de Jacarezinho, o estado está muito complicado e ultimamente voltou ali para Cianorte. O grande complicador também nesse mix, Sandro e demais, é a intransigência dos empresários. É muito delicado a gente conseguir vencer. Os órgãos públicos, no momento, até decide fazer aí o home office, fica só pedindo documentos e papel. E o papel é frio. Enquanto o papel é frio, a gente está vendo proliferar em muito a quantidade de mortos e doentes dentro desses frigoríficos, que outrora já era complicado em razão da própria atividade, por LER, DORT e outras situações. E agora no Covid, a gente está vendo, presenciando e sentindo muito a subnotificação, onde que as tais autoridades, ou os médicos e as entes que teriam ali, professor Simão, que teriam que cuidar para realmente afastar o primeiro que se identificasse que está infectado, para não contagiar os outros, há uma ocultação onde que não fazem o que é correto. Esse trabalhador, essa trabalhadora vai lá para casa, fica lá, não recebe uma orientação, não recebe um instrumento mais forte da empresa e do próprio Estado, que, de certa forma, quer ocultar, né, que o Estado do Paraná quer manter um número rebaixado de contaminados, e vai contaminando outros trabalhadores, vai contaminando a família, e por isso que é complicado. Falando de testes, que é algo que a gente vem cobrando, que a gente vem exigindo do Estado, inclusive tivemos reuniões hoje de manhã com o Estado para a gente agilizar isso, para não acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, para não acontecer o que aconteceu em Santa Catarina. Para vocês verem, em Santa Catarina, na segunda quinzena de maio, a Assembleia Legislativa com um servidor contaminado, eles fecharam correndo a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em contrapartida, um frigorífico em Santa Catarina, com 1.300 trabalhadores, foi feito o teste. Desses 1.300, 950 constatou que estava com o Covid. Pergunte se foi afastado todos. Então, somente depois, com medidas judiciais, com muita discussão, passado vários dias, é que conseguiu, com a intervenção judicial,
depois de vai papel, muito papel, é que conseguiu afastar. Mas vejo que daí, esses 950, nesses inúmeros municípios, o que esparramou, o que contaminou, em razão da subnotificação, em razão de que somos, né, setor essencial, precisamos produzir. Né? Estamos vendo, é um setor que, enquanto uns estão vendendo lenços, o outro está chorando. Né? No setor do frigorífico é isso, estamos aqui vendendo lenço, porque não paramos, em razão daí né, somos atividade essencial, mas em contrapartida tem tudo muito morto, muito doente, ao ponto onde a região de Foz do Iguaçu, a região de Medianeira, já levar a contaminação para as nossas aldeias indígenas, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul. E isso poderia ser evitado. Em Cianorte, ali na região de Cianorte, para você ver, nós temos o prefeito, o secretário regional e o deputado que são donos de uma empresa. Que poder que esses senhores têm e frearam, estão lá segurando e não quiseram nem assinar o TAC com o Ministério Público, e a gente está dependendo de uma decisão judicial, buscando prova daqui e dali, para tentar minimizar, parar a contaminação. Então, realmente, muito difícil, muito complicado, mas com as armas que nós temos, estamos tentando agir, estamos tentando coibir. Estamos propondo para o Estado, estamos propondo para as empresas que é necessário, contudo que somos atividade essencial, reduzir a nossa atividade, reduzir a questão do mix, fazer urgente, aí, de forma preventiva, sabe, a examinação de todos os trabalhadores, porque já não está sem controle o setor. Então, Sandro, Raimundo, Lucas, a nossa situação realmente está muito complicada no setor, mas a gente espera que com as decisões judiciais e com as reuniões que estamos tendo com o governo, a gente consegue, nas próximas horas, nos próximos dias, ajudar a amenizar a situação e salvar muitas vidas. Essa é a nossa expectativa, Sandro. Legal, Hernani. É importante você trazer esse relato, né, da luta sindical e de todas as frentes que vocês têm desenvolvido no sentido de proteger a vida das pessoas, né? Não só a vida daqueles que estão lá na ponta, mas ao proteger a vida desses trabalhadores, você protege a vida do chefe dos trabalhadores, do proprietário da indústria, das famílias desses todos que adentram essa indústria, ou seja, é necessariamente uma visão holística, uma visão integrada de saúde pública, não só do trabalho, e que você vem relatando é uma tentativa de ocultação da doença e, por que não, dos cadáveres que a doença produz, em muitos casos, não é, Nani? E tentando trazer uma situação que não corresponde à realidade da contaminação. Por isso, a atuação sindical, a denúncia perante as autoridades públicas, o eventual ajuizamento de medidas é muito importante nesse momento. É claro que o mais importante são as ações preventivas, que podem ser resolvidas diretamente entre as partes interessadas, junto ao Ministério Público, ou em até ações mediadas dentro do Judiciário, e é possível acontecer isso. Eu até queria pedir para a Luísa colocar um artigo do nosso querido professor Raimundo, que saiu do Conjur, se ela puder dispor aqui na tela para a gente, que detalha um pouco mais essa explanação que Raimundo fez inicialmente, né? Está lá no site do conjur.com.br, tem outros artigos do Raimundo tratando desse tema, da Covid, do meio ambiente de trabalho, da atuação dos sindicatos, da atuação da Justiça do Trabalho, é um pouco a síntese dessa intervenção inicial dele. Mas, Lucas, diante dessa questão trazida teoricamente pelo professor Raimundo, teórico, prático, evidentemente, a partir dos institutos da responsabilidade civil, do direito do trabalho, as questões protetivas, e as lutas desenvolvidas pelo Hernani, mostrando que é necessário um movimento sindical que faça também a proteção dos seus dirigentes para que não fiquem contaminados, né, Hernani? Mas também possa produzir políticas sindicais para a proteção do trabalhador. Como é que você vê isso a partir da tua realidade profissional? Como é que você tem sido demandado aí na região oeste do Paraná,
que, para quem não é do Paraná e está nos assistindo, a região oeste do Paraná é muito importante também na produção de proteína, né, animal, com abate de frango, de suínos, né, sobretudo esses dois. Como é que tem sido aí a realidade na cidade de Cascavel e como é que você tem encarado do ponto de vista jurídico e processual esses temas, Lucas? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Excelentes as pontuações, tanto do professor Raimundo, trazendo toda essa definição da responsabilidade subjetiva e objetiva nos casos aqui que foi superado pelo julgamento do STF. Então, volta a ter a responsabilidade objetiva, a possibilidade de contaminação dos trabalhadores pelo coronavírus, pelo Covid-19, e todo esse panorama que o Hernani trouxe tão bem para todos nós, né? Como o professor Raimundo trouxe no começo, que esse vírus é um vírus democrático, que ele não escolhe classe social, categoria, mas num primeiro momento as pessoas afetadas foram aquelas que estavam em viagens a trabalho, viagens a lazer. Então, aqui no nosso estado e na nossa região, demorou um pouco para que essa contaminação ganhasse números estratosféricos, igual está acontecendo agora. E como nós somos uma região realmente do agronegócio, temos muitos frigoríficos, muitas cooperativas que fazem esse trabalho de frigorífico, quando esse vírus alcançou os trabalhadores de frigoríficos, a gente viu a capacidade de contaminação desse vírus se alastrar pela nossa cidade e pela nossa região. Aqui os trabalhadores, eles vêm, como o Hernani falou, de cidades, de mais de 50 cidades, trabalhar aqui na nossa região, aqui em Cascavel, em Medianeira, nos lugares que tem frigorífico. Então, isso acabou fazendo com que a contaminação ganhasse números estratosféricos, que realmente a gente não sabe se esses números são reais, e não são, até porque não tem um número de testes efetivos para os trabalhadores. Mais uma vez, eu vejo que, apesar da brilhante atuação dos sindicatos e também da atuação muito forte aqui do Ministério Público do Trabalho, aqui na nossa região, que o vírus foi minimizado pelas empresas que não têm tido todos os cuidados necessários. E não somente nos frigoríficos, mas nos hospitais, nos mercados, onde faltam equipamentos básicos de segurança que podem ajudar a conter o vírus nesse momento, né? Então, a gente tem uma situação que a cada 7 dias, que a gente pode avaliar aqui na nossa cidade, no nosso estado, acredito que a gente esteja no pico endêmico mesmo da doença, mas que a cada 7 dias isso toma proporções, assim, inestimáveis, né? E aí muitas ações foram movidas, tanto por sindicatos como pelo próprio Ministério Público do Trabalho. As medidas judiciais, elas têm sido rápidas, a resposta delas, mas nem sempre a resposta que a gente esperava do judiciário, porque como existe uma pressão social muito grande, e eu até entendo essa pressão social por parte dos pequenos empresários, porque dali vem o sustento deles, então eles têm toda uma preocupação com o fechamento total de qualquer cidade, porque realmente as empresas brasileiras, elas têm, nem sempre, claro, os frigoríficos são outra realidade, mas as pequenas, elas não têm uma sustentabilidade muito grande, então eles estão sofrendo também, os pequenos, os microempresários, então existe uma pressão muito grande da sociedade para que medidas mais drásticas não sejam tomadas nesse momento. Mas a gente vê que precisa ser tomadas medidas, então o sindicato está correndo aí contra o tempo, eu vejo o Hernani, eu vejo os outros sindicalistas movendo ações, fazendo denúncias no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público tentando proteger a saúde do trabalhador e de toda a sociedade nesse momento. É isso que a gente precisa enxergar, isso que o Sandro falou. E uma coisa importante em relação à questão da responsabilidade ser objetiva nesse caso, porque todo mundo aí está batendo palma, está considerando heróis os profissionais da saúde, e os profissionais que trabalham no frigorífico e no mercado também são heróis, porque em nenhum momento, na maioria das cidades, eles puderam parar. Eles tiveram que continuar, porque existia um ciclo do frango, precisava ser abatido, e aqui no nosso estado, na maioria, mais de 90% não parou em momento algum. E para que isso aconteça, esses trabalhadores estão colocando em risco a sua saúde.
Então, é preciso analisar que as empresas, e isso seja regulamentado pelo Estado, caso essas pessoas sejam vítimas da doença, que elas tenham uma segurança, uma contraprestação, porque os filhos, a família estão ficando em casa e essas pessoas estão indo trabalhar e colocando suas famílias em risco. Então, é importante essa mudança de entendimento. Foi vetada essa parte da medida provisória da 927, onde foi colocada essa responsabilização para que essas pessoas tenham segurança jurídica, pois elas estão expondo a vida delas nesse momento e elas precisam dessa garantia para elas e para a família delas, que elas vão ter uma indenização caso algo ocorra, né? Então, veio com uma importância bem grande. Então, essas são minhas considerações a respeito iniciais dessa realidade aqui na nossa região. Oi, Lucas? Oi. Essas são as minhas considerações a respeito do assunto, ao adiantado do tempo, que eu imagino que todos tenham outras considerações ainda. Muito bem. Não, obrigado, Lucas, pela sua intervenção e essa sua análise que replica o que é necessário fazer nesse momento. E eu pedi para replicar o mapa mundial. Se puder clicar em cima ali dos dados do Brasil, ali, Luiz, isso. Nós estamos hoje beirando 1 milhão de contaminados. Claro que são dados oficiais, e os dados oficiais agora já, inclusive, carecem de legitimidade, né? Nós temos 47 mil mortos até o momento. Claro que desses 970 mil oficiais, 450 mil, se não me engano, recuperados, isso também é um dado que precisa ser dito, mas revela para todos nós, veja, minha gente, a gente não para pensar, se cai um avião e morrem 200 pessoas, é triste, não? São 4 aviões por dia caindo, 1.000 pessoas, 4 aviões por dia, né? Que caem, as pessoas morrem, e a gente, o número sempre é muito frio, né? Ele acaba nos distanciando da dor e da realidade que a pandemia nos traz. Por isso, Raimundo... Oi, pois não, professor Santos, antes de passar para o professor Raimundo, para você ver uma incongruência, uma inconsistência que há no setor de alimentos, estamos vendo diversas indústrias, a gente pegar aqui na própria site da ABI, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, tem lá a relação das empresas que estão doando uma série de máscaras, de produtos farmacêuticos para a sociedade. E eu tenho debatido com alguns empresários aqui no estado, ou nas lives que nós tivemos, nas reuniões que tivemos com os órgãos, que se eles tivessem investido parte disso na prevenção, a gente não estava no caos que estamos. Então, é uma contradição do setor, ao ponto de ter feito, que nem foi lembrado pelo professor Simão, pelo Lucas, que nessa semana passada a gente uma correria para evitar uma sacanagem de um deputado representante da bancada patronal de mexer no setor frigorífico com um crocodilo, algo totalmente fora de nexo na medida provisória para prejudicar ainda mais os trabalhadores e a sociedade frigorífica. Então, nesse sentido que a gente gostaria de também ouvir mais o professor Simão, de medidas, né, que a sociedade, não só os sindicatos, ficar alerta com isso. O que adianta vir para a mídia todo ano doando e, em contrapartida, está matando nossos familiares? Uma outra pontuação, se eu puder fazer rapidamente, que o que nos preocupa mais ainda nesse setor da alimentação, especificamente do frigorífico, é o número de adoecimento que já existe. Então, a gente está lidando com uma população de trabalhadores que tem uma imunidade pior do que uma pessoa normal, porque ela está exposta a temperaturas frias, temperaturas quentes, é uma exposição, a gente tem números aí enormes de adoecimentos já dentro dos frigoríficos. Então, diante dessa pandemia, muitas dessas pessoas, independente da idade delas, elas são pessoas que estão expostas e são um fator de risco devido ao trabalho que ela já exerce há anos. Então, existe uma preocupação muito maior com essa população, então, delas levarem e terem
uma perda aí de vidas muito grandes, justamente por essas peculiaridades. Esse teu ponto destacado, Lucas, é bem importante, porque revela, no caso, e sobretudo dos trabalhadores em frigoríficos, que eles, além da natural exposição ao risco de contaminação, eles têm sua saúde debilitada, obviamente, por adentrar locais frios, né? Isso é bem importante. Não sei se Raimundo está com algum problema técnico, se pudesse nos auxiliar comentando esses temas, Raimundo, por gentileza. Sandro, eu estava trocando aqui de aparelho, porque pelo celular estava pipocando. Sim. Agora eu estou no... Mas só para no computador. Sim, pois não. Tá bem? Assim, tá indo bem agora? Ótimo, está excelente. O Hernani pontuou a necessidade de vigilância frequente, né, sobre as condições de exercício da profissão dos trabalhadores e as condições que a empresa oferta ao posto de trabalho nesse momento de pandemia. E o Lucas, nosso colega, também destacou essa questão de como a gente vai caracterizar essa eventual responsabilização do empregador que não adota as medidas preventivas. Veja, lá no início da pandemia, nós tínhamos um argumento que era muito forte, né? Não estão disponíveis os equipamentos. Hoje, isso não é mais uma realidade, né? Os EPIs já estão sobrando na praça. Não se sabe a qualidade deles, mas tem muitos, né? Álcool gel, luva, máscara, todos esses, de algum modo, já existem. E no caso de determinadas atividades, e a gente está aqui exemplificando a indústria frigorífica, por conta da natural vocação do Estado do Paraná na sua indústria da alimentação, no corte de suínos e de frango, né? Mas que também comportam um adicional de EPI pela ingresso em câmaras frias. Mas, diante desse cenário, não só dos trabalhadores na indústria, como é que você avalia, Raimundo, de como os empregadores podem, no finalzinho da tua fala, até você destacou isso, como é que isso pode se transformar um problema, uma atitude omissiva do empregador nesse momento? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A prevenção e a precaução sempre foram importantes para se evitar doenças e acidentes do trabalho, né? Embora no Brasil não se tenha ainda uma cultura preventiva, né? Agora, no momento em que vivemos, isso tem uma importância maior ainda. Como você dizia, Sandro, nós estamos perdendo por dia 4 aeronaves lotadas. E ainda tem muita gente que não leva isso a sério. Vejam que a medida provisória 927, que regulou essas questões trabalhistas no momento da pandemia, disse no artigo 31 que os auditores fiscais do trabalho, durante 180 dias, atuarão em regra sem poder de polícia. Vejam o tamanho da compreensão ou da incompreensão sobre a necessidade de prevenir vidas. Qual é o valor da vida? Quer dizer, a vida não tem valor mais? A que ponto chegamos? O Supremo Tribunal Federal, que anda tão criticado, envolvido em toda essa discussão, como todos sabem, também declarou a inconstitucionalidade desse artigo. Como que você pode tirar o poder de polícia? Como que você pode inviabilizar a fiscalização
estatal nos ambientes de trabalho. Num momento tão grave, no momento em que essa fiscalização, essa atuação do Estado é tão importante. É certo que a fiscalização do trabalho está totalmente desequilibrada. Desmantelada, quase. Desmantelada, é isso, Sandro. O número de auditores fiscais hoje é muito pequeno. O Ministério do Trabalho foi esfacelado, ele foi extinto. Hoje, os auditores do trabalho estão no Ministério da Economia. Então, por isso, Lucas, Nani, especialmente, que é dirigente sindical, o papel dos sindicatos aparece com uma importância muito grande. E aí, com todo respeito, aqueles sindicalistas acostumados a ficar sentados no ar-condicionado, têm que atuar. Claro que eu não estou dizendo para ele sair às ruas, porque ele também tem um risco de contaminação. E aqui na nossa região, Sandro, nós já tivemos casos de sindicalistas que morreram pela contaminação. Inclusive, um dos sindicatos metalúrgicos de Sorocaba, muito atuante. Mas usar os meios que estão colocados à disposição, os meios eletrônicos, para conversar com os trabalhadores, para saber o que está acontecendo nas empresas, para conversar com as empresas. Eu sei que tem uns que não estão acostumados com esses meios, mas, meu Deus do céu, pega o advogado, pega um servidor do sindicato, pega um filho, um neto, um afilhado, que em poucos minutos vai ensinar como participar, como utilizar esses meios. E fazer, correr atrás, denunciar perante o Estado, colocar na mão dos advogados, sindicatos, todos os sindicatos, mais ou menos, têm um apoio jurídico. Não precisa depender exclusivamente do Estado, do Ministério Público, que realmente está bastante abarrotado. Há situações que o próprio sindicato, através dos seus advogados, pode ajuizar uma medida judicial. E, repito, o Poder Judiciário, pelo menos aqui na nossa região, eu tenho uma atuação mais na 15ª e na 2ª região, salvo algumas situações, tem atuado rapidamente, tem emitido medidas obrigando as empresas a fazerem coisas mais simples que vocês possam imaginar. Sandro, você pode imaginar que uma empresa de ônibus não forneça máscara, álcool gel e sabão para motoristas e cobradores? Não, a gente diz que é mentira. Mas há situações. Vou te dar o meu depoimento. Nós tivemos que judicializar para os motoristas de Maringá, que a empresa não ia entregar de forma amigável. Os motoristas do transporte público coletivo de Maringá só receberam após a intervenção conjunta do Ministério Público do Trabalho, e nós temos ingressado com uma ação civil pública postulando a entrega do EPI, que é básico. O sujeito não vai trabalhar, ou não tem condições de trabalhar, se não for fornecido o EPI para protegê-lo. Não é isso? Aqui na capital de São Paulo, Sandro, já são uns 50 mortos, motoristas de ônibus. Entendeu? Quer dizer, então é algo inacreditável. Inacreditável. Os sindicatos, é claro que estão
numa situação não boa, como a gente sabe, todo mundo sabe, né? Já vinha desde a reforma trabalhista de 2017, se numa situação outra coisa, em que se privilegiou a negociação coletiva, prevalecendo sobre a lei, mas, por outro lado, esfacelar os sindicatos, acabar com os sindicatos, retirar o custeio da atividade sindical, e aqui não estamos defendendo contribuição compulsória, mas a questão é que tiraram um dos pilares do sustento sindical, né, e não criaram nenhuma outra alternativa. Em seguida, veio um outro governo e emitiu uma medida provisória, né, praticamente proibindo o desconto das mensalidades e outras contribuições devidas aos sindicatos. Então, isso veio se acumulando e agora chega, no momento dessa pandemia, tem sindicato que, da noite para o dia, perdeu grande quantidade de trabalhadores. E, com isso, aquelas poucas contribuições que já recebiam. Então, eu sei, tenho que registrar. Não é fácil, eu digo para os dirigentes sindicais, não é fácil o papel de vocês, o cumprimento. Mas façam isso. Procurem. Nós estamos aqui, sabe, Sandro, à disposição para ajudar diuturnamente. Tenho certeza que todos os advogados que estão aí, junto com os sindicatos, mesmo sem nada receber neste momento, não vão se recusar a ajudar os sindicatos, sabe, a fazer alguma coisa. Porque, como eu dizia, isso não é um interesse individual, exclusivo desse ou daquele trabalhador, desse ou daquele sindicato. Isso aqui é um interesse coletivo. Isso aqui é o interesse de toda a sociedade. Sem dúvida, Raimundo. Isso que você fala é muito importante. Antes de dar a palavra para o Hernani, eu só quero registrar as nossas honrosas presenças na audiência, a professora Tatiana Friedrich, a Laureana Carli, de Maringá, o Márcio Figueiredo, de Cascavel, o Gildo Antunes, dos trabalhadores de Carambeí. Veja, uma pergunta que veio interessante. Como podemos transferir essa responsabilidade para o governo, Secretaria de Saúde, se a cada dia que passa está aumentando e os próprios governantes que deveriam ter como missão primeira a proteção acabam construindo notícias que confundem as pessoas se devem ou não cumprir o isolamento. Mas essa é uma questão para um longo debate e até uma nova live sobre o tema. Mas, Hernani, como é que vocês têm verificado, acho que também dizer das experiências positivas no segmento que você de caráter preventivo, é possível destacar alguma? Tá nos dedos, professor Sandro, sabe? Não posso dizer que não tem uma ou outra empresa que está no caminho certo e isso é positivo e nós elogiamos e parabenizamos. Só que, em contrapartida, uma grande maioria é muita contradição, muita mentira, muito assédio, ao ponto de a gente citava o caso de Cianorte ali, onde que uma trabalhadora que estava internada com Covid, criaram na cabeça dela que não, o Covid-19 não mata, só vai matar a hora que chegar no 31. Olha para paz, meus senhores, é isso que está no setor, um frigorífico que pertence a um prefeito, a um deputado. Agora imagina aonde que a gente não consegue alcançar em outros frigoríficos, que com tudo que o professor Simão destaca das nossas dificuldades, das nossas limitações, o professor Sandro também sabe, acompanha, o Lucas, nós aqui no estado do Paraná estamos há 3 anos sem conseguir assinar a convenção coletiva da categoria, onde que esses senhores querem a escravidão. Nós já trabalhávamos no regime de escravidão e isso piorou muito mais. E estão aí tentando e enrolando com tudo que, dentro que a gente tem a parceria, espera do judiciário, mas o que aquelas eternas petições, diz o outro, vem o outro, diga o outro, traz essa prova, traz aquela prova, num momento de pandemia que piorou,
em razão do assédio que tem para com os nossos trabalhadores, não só os nossos, todas as categorias, a perseguição, o medo de perder o emprego, esse emprego miserável, mas ainda sustenta as famílias. A grande preocupação nossa é como que a gente vai conseguir realmente reduzir o número de mortos. A gente precisa salvar pessoas num setor que está tendo ganhos e mais ganhos, ao ponto que só aqui no estado do Paraná, se nós tivermos afastados direto aqueles, né, com relação ao trabalho, o home office, e mais aqueles elencados lá dentro daquelas categorias que eram obrigados a afastar, as grávidas, aqueles que já estavam, né, com idade. Se nós afastamos 2.000, no estado do Paraná contratou 6.000 para substituir 2, ou seja, estamos produzindo mais do que antes. Mais do que antes. E com vários colegas novatos, sem experiência e nesse meio de pandemia. Então, fica aqui, da nossa parte, com tudo das nossas dificuldades de alimentação, o nosso pedido de socorro à sociedade. Eu pediria até que quem não conhece o setor frigorífico, para começar a conhecer o setor frigorífico, o professor Sandro, o professor Simão conheceu, se pudessem assistir aquela documentário Carne e Osso. É o começo da nossa situação no frigorífico, e que hoje está muito pior. Com tudo que a gente conquistou, uma NR em 2013, a NR 36, hoje, com a pandemia, em que somos o setor essencial, o setor não é só de morte e abate de frango, suíno, é de abate e morte de muitos trabalhadores e de seus familiares, em razão que a proteção não está sendo feita. Muito bem. Já passamos de 1h10 de live. Quando a prosa é boa, o tempo passa rápido. Lucas, eu queria que você pudesse aí sinteticamente, em 2 minutos, um pouco também esse exercício que faço com todos aqueles que converso. O Boaventura de Souza Santos, no seu livro A Pedagogia Cruel do Vírus, mostra exatamente quais são as grandes vítimas do tempo de pandemia, né? Os precários, os idosos, os portadores de deficiência, mas os trabalhadores que estão na linha de frente. E certamente a história será impiedosa com aqueles que vulneraram ou violentaram a vida de pessoas que entregaram o seu tempo de vida e, por conseguinte, a sua vida por conta do trabalho e a contaminação do trabalho. Como é que você consegue, sinteticamente, se possível, Lucas, vislumbrar o futuro das relações do trabalho num contexto pós-pandemia, a partir da tua realidade local? Olha, eu estou um pouco pessimista em relação ao futuro das relações de trabalho, né? Acho que se caminha, né, se a gente continuar com o governo e com esse Congresso Nacional, para mais flexibilizações. Então, nós que defendemos trabalhadores, o Hernani aí que está na frente de uma entidade sindical respeitadíssima, nós vamos enfrentar muitos problemas pós-pandemia, né? Na verdade, a gente já vem enfrentando, né? Veio essas medidas provisórias, vieram outros ajustes, tem coisas acontecendo no contrato, a suspensão das execuções trabalhistas até 31 de dezembro, que foi aprovada na Câmara de Deputados e segue aí para aprovação no Senado. Então, de pouquinho em pouquinho, essa flexibilização, no meu olhar, está tendendo a aumentar. Então, a gente precisa, mais do que nunca, como advogados trabalhistas, como movimento sindical, movimento social, manter esses canais de diálogo aberto para que a gente consiga achar outras alternativas, né? Porque eles podem nos impedir tirando a lei, suprimindo direitos, mas as situações elas vão continuar acontecendo e o direito ele vai regular essas situações novamente de injustiça e a gente vai ter que achar outros mecanismos, né? Então, essa fomentação desses espaços de debate, de construção jurídica, são mais importantes do que nunca nesse momento, sempre foram, né? Mas nesse momento nós aí temos que tentar fomentar isso para que essas discussões continuem e que a gente encontre soluções aí no meio do caminho para tudo que a gente está enfrentando e vai enfrentar. E eu espero, principalmente, que as pessoas que estejam nos assistindo sejam mais empáticas, né? Olhem a realidade do outro, tente, depois dessa pandemia, nesse momento,
momento, né, ver que todos nós somos iguais, independente de credo, cor, religião, orientação sexual, e que a gente precisa, mais do que nunca, olhar o outro como ser humano. Se a gente tivesse esse respeito, a gente não estava com esses números astronômicos aqui no Brasil de contaminação. Então, a gente precisa mudar essa realidade. Quem conseguir enxergar isso, acho que vai sair fortalecido nesse momento. Legal, Lucas. Obrigado pela tua intervenção e o teu tempo destinado conosco nessa tarde. Hernani, rápida e sinteticamente, qual é a mensagem que você gostaria de passar para os trabalhadores, não só da alimentação, mas você também representa uma central sindical, a CUT, mas qual é a tua expectativa, ou qual é o teu sonho, embora a realidade seja muito dura, muito difícil, mas o que você pensa de futuro de organização do trabalho e de organização dos trabalhadores daqui para frente? Professor Sandro, a caminhada nossa, ela não para, a luta continua. Estamos nas centrais, aqui no Paraná, construímos aí o Fórum Sindical, onde congrega centrais, todas elas, independente de serem as 6 que estão reorganizadas, constituídas pela legislação ali, mais uma série de federações, junto com o Ministério Público do Trabalho, temos um plano de trabalho a longo prazo e agora nessa emergência de reunir com todos esses órgãos, institutos, instituições que possam nos dar uma luz com relação ao que estamos passando, não só frente à pandemia, mas nesse momento, especialmente de pandemia, de fazer o diálogo com o governo, de fazer o diálogo com essas empresas, com essas multinacionais que vêm no nosso estado, vêm para o Brasil, retiram um lucro aqui, nesse momento estão tendo lucros, continuam tendo lucros exorbitantes, e em contrapartida, na sacanagem, na surdina, junto com esse Congresso, retira direito do trabalho, e isso tem que parar, nós temos que conseguir, na sociedade, com todos os entes, especialmente as entidades sindicais, sem choradeira, ir para cima do Congresso e denunciar, né, com os poucos espaços que a gente tem, que nem esse, do Instituto Edésio Passos, e das nossas federações, das nossas centrais, ir para cima. E nós vamos vencer tudo isso de mal que está aí. O que não pode é desanimar. E eu tenho, assim, né, nos colegas aqui, dirigentes das centrais, das federações do Estado, ou de outros estados que a gente tem feito contato, Rio Grande do Sul, que é muito constante, ou mesmo de São Paulo, professor Simão, nós não estamos mortos, não vamos morrer, e ainda vamos continuar fazendo parte dessa história, conseguindo dar dignidade para as pessoas, para os trabalhadores. Essa a nossa mensagem de esperança, o nosso desejo de continuar lutando sempre em prol que tenhamos uma sociedade cada vez melhor. Nós vamos sair disso, não podemos perder a esperança. Legal, Hernani, essa mensagem de otimismo e perseverança. O dirigente sindical tem que ter isso enraizado na sua alma, senão ele perde o encanto para liderar os trabalhadores e mobilizar corações e mentes para a construção de um mundo melhor. Raimundo, querido, dê sua mensagem final para todos nós, você que é uma pessoa que é um artesão das palavras, um artesão do discurso, e sempre nos traz mensagens muito importantes do ponto de vista jurídico e social. O que você diz para todos nós do direito, da vida do trabalho, da advocacia? Como que você pensa ou sonha esse mundo do trabalho num contexto pós-pandemia? Olha, eu penso que, não obstante, no momento, e já há algum tempo, o incentivo no nosso país é para o confronto. Não obstante isso, temos que buscar o diálogo. O diálogo mesmo com aqueles que não queiram dialogar. Mas temos que insistir. Porque o diálogo é a melhor forma de se tratar questões, principalmente questões graves, questões complexas, como esta que nós estamos vivendo. As suas consequências estão sendo vividas por todos e ainda serão vividas por algum tempo.
O mundo do trabalho, sem dúvida alguma, está sendo e será bastante atingido. Nós, infelizmente, vamos enfrentar daqui para frente um grande número de demissões. Todo mundo sabe disso. E aí tem que entrar solidariedade social, solidariedade humana, responsabilidade, independentemente da responsabilidade legal, mas responsabilidade social, responsabilidade humana. Um dia desses, eu vi uma mensagem aí de um dos donos, vamos dizer assim, do mundo, porque quem manda no mundo hoje é o setor financeiro, o setor econômico e os chefes das grandes potências. E eu vi um desses fazendo que uma meia-culpa para dizer que é necessário olhar mais para o lado social. Isso eu acho que serve muito para o nosso Brasil, para o nosso Congresso Nacional, para o nosso Poder Judiciário, para o Poder Executivo. Parte desse povo, o que mais quer é acabar com garantias sociais, é acabar com o direito do trabalho, que já foi bastante maltratado com a reforma de 2007. Muita flexibilização, muita informalidade. Nós temos hoje uma maioria grande de trabalhadores na informalidade. Os trabalhadores informais, nessa pandemia, sofreram e sofrerão muito mais do que aqueles que tinham um contrato formalizado. Então, isso há de servir para os donos do mundo pensarem com a lição deixada por essa pandemia, direcionar um olhar para o lado social. E o lado do trabalho, sem dúvida alguma, merece muito isso. Porque trabalho precarizado, Sandro, trabalho informal, é problema social dos mais graves. Então, que, além das lições ruins, péssimas dessa pandemia, que se aproveite uma, de se olhar mais para o lado social e humanitário. Muito bem, Raimundo. Muito obrigado pelo seu tempo, por nos, além de fornecer o seu tempo, traduzir o seu conhecimento de forma simples, que seja inteligível por todos, não só aqueles que tenham formação jurídica, mas aqueles que militam por um mundo melhor. E, evidentemente, que o mundo do trabalho é caracterizado por interesses que, porventura, não são coincidentes. Mas a mediação desses interesses deve estar fundamentalmente calcada numa linguagem não violenta. Acho que isso é o mais importante para esse momento, Raimundo. Sim, os interesses não são coincidentes, por vezes até contrapostos. E tenta-se ocultar com narrativas que buscam esconder os grandes problemas e as mazelas da sociedade. Mas o que é fundamental é que a construção de concertação social, do qual o direito do trabalho é tão importante, já construiu tanta pacificação social, e os conflitos coletivos sirvam, sim, para tornar o país melhor, com mais justiça social e com mais igualdade econômica. E eu quero agradecer muito a todos vocês, ao querido professor Raimundo Simão, ao nosso Hernani, ao Lucas Veloso, que de Curitiba, Cascavel e Campinas, Itatiba, para ser mais exato, contribuíram para esse nosso bate-papo dessa tarde, que conversou sobre
a questão da contaminação no local de trabalho. Esse é um tema em aberto que vai gerar muito pano para manga, como diria, né, Raimundo? E certamente nos encontraremos outras vezes discutir o mundo do trabalho em debate, que é esse projeto que o Instituto Edésio Passos tem no sentido de promover esse diálogo constante entre os atores sociais, entre os pensadores do direito, mas fundamentalmente colaborando para a construção de um pensamento jurídico e social cada vez mais avançado. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, aqueles que nos acompanharam nessa tarde, e nos encontramos e até a próxima. Até a próxima, um abraço. Até a próxima.